Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui. Vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Se você puder já deixar aquele like. Convido você também a se inscrever no canal. Daqui a pouco a gente já está alcançando a nossa próxima meta de 74 mil inscritos. Já estamos caminhando rumo a 74 mil, então você é o convidado nosso a estar aqui. E cara, assim, primeira atualização do mercado do futebol, isso saiu em vários portais, inclusive no GE, é a atualização sobre a situação do Andreas Pereira. A notícia que temos agora é que o Palmeiras intensificou as negociações e já alinhou todas as bases salariais com o atleta. E inclusive, o atleta deu sinal positivo para que a negociação se desenvolva, gostou do salário apresentado e inclusive esse salário é maior do que o que ele recebe atualmente. Ah, Neto, então o que falta? Falta os ingleses. Falta os ingleses. Existe agora já uma sinalização por parte dos ingleses de que a negociação se desenvolva de maneira mais fácil. Eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos jogos lá na Premier, o Andreas Pereira ele tem entrado no banco de reservas. Um jogador que é tido como titular absoluto tem entrado no banco de reservas e só é chamado a campo depois de uns minutos ali do segundo tempo. Ou seja, parece que está cumprindo tabela nos últimos jogos. É isso que deu a entender, pelo menos nos dois últimos jogos da equipe lá do Fulham. Agora, existe o outro lado da notícia também, que vem lá do GE também. E vários portais trouxeram essa notícia. De que o Fulham vai tentar manter o atleta com um aumento salarial. Porém, na mesma matéria, diz que o Andreas ele já está muito certo de que vê o Brasil como o melhor caminho para ele. E de que mesmo que o Fulham aumente o salário, eles não vão conseguir aumentar muito, mas de que mesmo que eles aumentem um pouco, ele ainda vai querer ser negociado e vir para o Palmeiras. Seria sensacional um atleta brasileiro que está na Premier League fazer o caminho de volta. Um atleta que, assim, é considerado uma peça importante do elenco. Não é um atleta que está na reserva, não é um atleta que eles já estão querendo passar para frente, não é um atleta que vai sair de lá, assim, meio que num fim de carreira, ou, ele não vingou lá. Não, é um atleta que tem a sua utilidade lá. Só que a verdade, meus amigos, é que o Palmeiras é muito mais time que o Fulham. Eu falo tranquilamente pra vocês. Quais as principais equipes brasileiras hoje, elas são mais equipes que o Fulham. Você viu o porquê que o John Textor, ele tá abrindo mão de uma parte ali nas ações do Crystal Palace? Vocês viram que o John Textor tá negociando isso. Acho que por 1,1 bilhões. Se eu não me engano é dólares ou euros, uma coisa assim. E ele tá negociando a parte dele do Crystal Palace. Questionado o porquê ele está fazendo isso, ele falou que ele quer uma equipe competitiva. Uma equipe que esteja alinhada com os pensamentos dele e que consiga fazer ele um dirigente campeão, né, nas ligas que participam. E ele vê que o Crystal Palace não tem essa possibilidade. Ou seja, chamou os caras de incapazes, né? Então a intenção dele é vender e continuar observando o mercado em outras oportunidades. Aí você entende um pouco porque ele está tão aficionado aqui no Brasil para ter conquistado os títulos aí pelo Botafogo. E você começa a entender um pouco daquilo que eu falo para vocês. Futebol brasileiro, ele é grande. Não é porque tá na Premier League que o cara, nossa, não. Dependendo de onde o cara estiver, é melhor ele estar no Brasil do que na Premier League. Ele tem mais oportunidades aqui no Brasil de se destacar do que na Premier League. Acredito no futebol brasileiro que ele pode ir muito além. Neto, conto de fadas. Talvez nesse conto de fadas mais especificamente, eu acredite.
Mas vamos seguir aqui. É o seguinte, ó, mudanças na Copa do Brasil. A CBF divulgou novas regras para a Copa do Brasil de 2025. Quais serão elas? Ó, a CBF anunciou mudanças importantes no regulamento da Copa do Brasil a partir de 2025. A principal novidade é o fim da vantagem do empate para os times visitantes nas duas primeiras fases da competição. Agora, caso o jogo termine igualado no tempo regulamentar, a vaga será decidida nos pênaltis. Eu acho isso muito bom. Muito bom. Pô, nada a ver. Termina o jogo empatado. E aí um time tem a vantagem de se classificar no empate? Assim, do nada? Não. Isso daqui é meritocrático. E deixa o jogo com aspectos mais interessantes. Pô, eu acho legal, eu acho bacana essas mudanças. E além disso, também teve outra regra aqui, ó. Um jogador poderá atuar por um novo time na Copa do Brasil, caso tenha entrado em campo antes do início da terceira fase. A possibilidade incluída no artigo 7 do documento permite que um atleta que já tenha atuado na competição só defenda uma outra equipe no decorrer da mesma edição e que um clube inscreva até 3 jogadores que se enquadram nesta norma. Então, mais uma flexibilização em relação aos jogadores, né? Porque às vezes ficava aquilo, ó, contratou tal jogador, só que ele não pode jogar porque ele já jogou a Copa do Brasil antes por outra equipe. E isso acabava limitando um pouco a utilização do elenco em alguns casos. Agora não. Agora, de acordo com essa condição aqui, você vai poder também fazer essa utilização. Só tem um adendo que eu gostaria também de ver a mudança nas questões de arbitragem. Vai realmente ter o impedimento semi-automático, na verdade? Vai ter essas mudanças mesmo? Tá confirmado isso? Eles falaram que eles iam mudar nas competições brasileiras. Vai começar isso? Eu quero ver mudanças na arbitragem. Eu não sei se vocês viram lá, mas o Rafael Claus foi considerado o melhor árbitro da temporada de 2024. E eu fico imaginando quem que é o pior. Então vamos ver se a CBF também anuncia mudanças e novos entendimentos também para a questão da arbitragem. Amigos, uma notícia aí, ó, importante para os torcedores do Flamengo. Vocês sabem que na virada do ano saiu a notícia de que a patrocinadora do Flamengo hoje, a patrocinadora master do Flamengo, ela não estava apta a atuar em território nacional. O governo lançou uma lista com as empresas que poderiam operar aqui. E ela não estava nessa lista. Porém agora, inclusive saiu no Diário Oficial, a PixBet, patrocinadora master do Flamengo, entrou para a lista de casas de apostas com autorização para operarem nacionalmente no Brasil. Aqui, ó, recebeu a autorização em portaria publicada nesta terça-feira, dia 7, ou seja, hoje pela manhã, no Diário Oficial da União. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda acrescentou a patrocinadora master do Flamengo na lista de bets autorizadas em caráter provisório, né, a atuarem em todo o território nacional. A lista inicialmente havia sido publicada no dia 31 de dezembro. A autorização vem após a PixBet cumprir com os requisitos exigidos pelo governo. Meus amigos, é aqui, né? Parece que pagaram 30 milhões. No Brasil, as coisas funcionam assim. Você compra um carro, o carro ele não é seu. Não, Neto. Mas eu comprei, o carro tá quitado. Porque você tem que pagar IPVA, você tem que pagar licença. Porque se você não pagar todas essas coisas, que você tem que pagar todos os anos, você está rodando ilegalmente com o carro. Então você basicamente tem um carro que fica na garagem. Ou, basicamente, você tem um carro que no sistema ali consta como irregular. A documentação está irregular, você não está pagando ele. Então hoje a gente compra uma coisa que na verdade ela não é nossa. A gente tem que ficar pagando para utilizar. Fora os impostos abusivos que a gente paga por isso. Então no Brasil tudo é dinheiro.
A diferença é que o nosso governo, ele trabalha para tirar o máximo de recursos das pessoas. Então, se você tem uma empresa, você tem um punhado de impostos que são incididos aí sobre os funcionários que você tem, que você contrata. Aí é o caso aqui também das casas de apostas, né? Os caras tiveram que pagar, parece que 30 milhões, mano, pra aparecer o nome lá na lista. É aquilo. Infelizmente, é esse o nosso país. E a gente não vê o retorno de tudo isso, né? Ainda se a gente visse o retorno, é assim que a banda toca. Então eles pagaram lá, regularizaram a situação e estão aptos a operar novamente, tá bom? E por falar em Flamengo, outra coisa também. Ó, pra vocês verem como que o nosso país, ele é meio varzeado, né? Tem umas coisas que desanimam aqui. Tem umas coisas que desanimam aqui, viu? Vou falar pra você. Eu tô de saco cheio de muita coisa aqui. E isso daqui do futebol é uma das coisas que fica muito claro. Como que as coisas aqui são mal regulamentadas, mal fiscalizadas. Como que o sistema jurídico nosso é podre, é porco. Vou dar um exemplo aqui, a gente tá falando de carro, eu vou dar um exemplo hoje. Se você compra um carro e você financia, você tá ligado que o carro ele não é seu. Você está apto a dirigi-lo, a ter aquilo como uma posse. Só que o banco, se você não pagar o financiamento para o banco pode vir e pode reter o seu bem. Então não tem como você vender um carro que ainda não esteja quitado. Tanto que se você chegar em qualquer local... A gente está pegando muitos exemplos automotivos, mas é que essa analogia fica legal. Então se você chegar numa garagem e falar assim, olha, quero vender meu carro, faz uma avaliação aí. Uma das primeiras perguntas que ele vai te fazer: esse carro seu tá quitado? Porque se não tiver quitado, você tem duas opções. Você vai quitar ele e aí vai vender o carro, ou você vai fazer o refinanciamento daquele valor restante. Você vai ter que refinanciar porque você vai ter que acertar aquele valor que está em pendência. Então você não pode vender algo que você ainda não quitou. E é exatamente isso que o Internacional está querendo fazer com o Thiago Maia. Um jogador que eles compraram, combinaram a forma de pagamento e ainda não pagaram. E se eu não me engano, o pagamento está até atrasado, né? E o pessoal lá do canal do Baldaço, olha isso, até os gaúchos, até a mídia gaúcha, galera lá do Baldaço, achou isso uma tremenda cara de pau. Porque eles querem vender, olha a ideia deles, eles querem vender o cara. E aí, ó, vamos vender o cara pro Santos. O Santos paga a dívida com o Flamengo e dá mais 2,5 milhões pra gente. 2,5 milhões de euros, tá? É. Os caras, eles querem vender um jogador que eles ainda não pagaram e ainda querem faturar 2,5 milhões nessa transação. Ó, assim fica muito fácil fazer negócio. Agora, é um absurdo você não ter nenhum órgão ou nenhum entendimento dentro de algum artigo que fiscalize isso, que proíba isso de acontecer. Vocês querem vender o jogador? Cara, pague então o jogador. Resolva as pendências com o clube. E sabe por que eles estão fazendo isso? Por medo de transfer ban. Eles querem se livrar o mais rápido possível porque eles têm medo de um transfer ban do Flamengo. Eu vou colocar aí no canal do Baldaço pra vocês um trechinho, tá? Deles falando sobre isso. Que até eles não concordaram, eles admitiram que é uma cara de pau essa prática que tá acontecendo lá. Vai aí, créditos lá ao canal do Baldaço. Fazer acontecer. Eu tô chegando agora, eu tô completamente desinformado. Eu não estava ouvindo vocês no começo. Como é que ficou o Thiago Maia, o Fontes? Vamos lá, o Thiago Maia se representou hoje junto com todo o elenco, inclusive o Inter já tinha anunciado isso ontem, mas o Santos, primeiro, ele tinha feito uma proposta de assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo. Para quem não sabe, o Inter deve 4,5 milhões de euros. Na verdade, o Inter não pagou a primeira parcela, né? E aí, o que o Santos propõe? Pagar os 4,5 milhões de euros que o Inter tem de débito com o Santos, né? De crédito, no caso. E aí o Inter mandou uma contraproposta agora. Falou assim, ó, beleza, paga os 4,5 milhões de euros e me paga 2,5 milhões de euros. E aí agora o Santos tá para responder.
Mas nós somos muita cara de pau, hein? Nós, Que baita negócio. Cara, nós somos que cara de pau, pelo amor de Deus. Nós pegamos o cara, não pagamos o cara, estamos querendo entregar ele para o Santos, passar toda a dívida para o Santos e ganhar 2,5 milhões de euros. Olha, é de ficar vermelho, presidente Barcelos. Vermelho do Inter, mais vermelho ainda, vermelho do sol, que eu estou aqui de tanto tomar sol. Cara, que loucura. Mas pelo jeito, Fontes, quem faz uma proposta dessa é porque não quer que o jogador saia. Quem faz uma proposta dessa é porque não quer que o jogador saia. Olha, mas as primeiras informações eram de que o Internacional gostaria de negociar por conta dessa dívida. O Inter tem muito medo de tomar transfer bubble, das. O Inter tem muito medo de tomar transfer budget, que o Flamengo entre com alguma coisa, alguma ação contra o Inter na FIFA e tudo mais. Agora, eu pergunto uma coisa pra vocês. O futebol brasileiro, ele tem muito potencial. Só que são coisas como essas que não são legais. Ah, Neto, mas no entendimento ali... eles podem fazer isso, não tem nada que barre. Eu já entendi que não tem nada que barre. E talvez pro Flamengo seja a melhor coisa aceitar a negociação mesmo. Talvez pro Flamengo seja a melhor opção. Mas o Flamengo vai analisar, né? As garantias financeiras por parte do Santos. Porque tá transferindo uma dívida que não foi paga. E isso é um absurdo. Essas coisas que não deveriam haver dentro do futebol brasileiro. E deveria a CBF, FIFA, sei lá, mano, regulamentar melhor essas coisas. Eu acredito no futebol brasileiro, mas é por atitudes como essas que o futebol brasileiro, ele continua sendo mesquinho, incoerente, né? Atitudes como essas que faz o nosso futebol diminuir, lamentavelmente. Beleza? Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.